traz em cima o nome do personagem. Não, vem a informação que é de 18 para... Não, 18 anos não. Já é solto, então aqui acho que ele já contaria 12 peças. 2 peças. Sejam bem-vindos ao canal. Peço para que se inscrevam, gostando deem um like e compartilhem os vídeos. Hoje eu trago o Stinkor. É uma miniatura vendida em blister da empresa Mega Construx, é da marca Mattel. No blister traz a informação que são 18 peças, porque o boneco é desmontável, 18 partes. Traz a informação que é para mais de 8 anos, traz o nome embaixo, que é o Stinkor, em cima a marca Mega Construx e The Masters of the Universe. Stinkor, traduzido, quer dizer fedorento. Ele é um vilão, ele é um mutante da série Masters of the Universe. O nome Mestres do Universo também é chamado como Motu. Bora ver detalhes. É uma figura de plástico, né? Ele é todo desmontável. A Mega Construx ela fala que são 18 peças. Por exemplo, aqui o escudo já conta como 2, que essa aqui ela sai, onde segura, né? Aqui a arminha. Eu não vou chegar a desmontar todo ele, mas ele sai, por exemplo, aqui ó, a perna. Tem a base também. Então daria os 18 partes. A Mega Construx também fala que são 12 articulações. Temos aqui o pulso, cotovelo, ombro, a cabeça. Então os 2 braços aqui, mais a do pescoço, seria 7 articulações. Temos a cintura, o joelho e aqui em cima na coxa. Então aí fechando as 12 articulações do boneco. E é legal, ele se autossuporta. Dá para fazer cenários para quem gosta de fazer. Dá para fazer várias posições de ação. A Mega Construx chama de Mini Action Figure. Eu concordo, acho que é bem legalzinho. Apesar desse não ter muitos detalhes, assim, ele usa muito cor básica e cor forte, né? Mas isso é por causa da série He-Man. Ele segue bem o padrão da série. Aqui tem até bastante detalhezinho aqui para imitar como fosse o pelo. Deixa eu pôr aí. Ó, tanto na cabeça como no braço. E tem bastante detalhe também em relevo aqui, dá pra ver aqui no calção dele. É bem caprichado, vale a pena para quem é fã da linha He-Man ou dos Mega Construx, quem tem esses mini action figure. Ele vem com esse stand, que vem com o nome escrito. Isso é bem legal para poder colocar em exposição ou na estante. Ele tem esse clima nostálgico, né, para quem é da época do He-Man, dos anos 80, né? E ele é compatível com outras marcas de mesma linha, né, de blocos de construção. Sobre o Stinkor, ele é chamado também como Oddfus. É um personagem, basicamente ele é um gambá humanoide e tem o poder de soltar um odor tóxico do seu corpo. Esse odor é debilitante, né? Ele paralisa os adversários. Ele mesmo, na verdade, não é imune ao seu próprio fedor. Ele utiliza uma máscara, isso tanto no HQ como nos desenhos, né? Esse que imita o dos anos 80, a máscara seria só essa parte aqui que normalmente cobre a boca aqui. Essa parte da armadura. Mas ele usa essa máscara de oxigênio. Existem variações do boneco que vem com cilindro de oxigênio nas costas. Bem, esse personagem ele não foi utilizado na série de desenho clássica do He-Man, a de 83. Ele foi rejeitado. Diz a história que o pessoal, o comitê, né, responsável, deu risada quando foi apresentada a ideia desse personagem fedorento. Mas ele é encontrado em HQs antigos, em desenhos novos e também em bonecos, que foram fabricados na época em 81 e depois comercializado em 82. Tem uma característica bem interessante que eu acho desse personagem, é a cabeça.
Ele, deixa eu ver se eu focalizo aqui para vocês verem. Detalhe na cabeça. Aqui. Mas a cabeça dele é a mesma do Mirman, que é o aquático. Só que vem com as cores de gambá. Ele também tem outra característica, que essa armadura dele é a mesma armadura que é usada pelo Mechanic. E assim o restante, né? Por exemplo, o calção é muito utilizado por todos os personagens do He-Man. É um padrão, né? E aí o pé também é repetido em alguns personagens. Até o esqueleto tem uma versão que usa esse tipo de pé, com 3 dedos. Eu acho interessante isso nos bonecos do He-Man, eles seguirem, copiarem o que foi utilizado em outros personagens, né? Acredito que isso deve ter facilitado muito a fabricação dos bonecos em larga escala na época de 1981. Por falar nos bonecos, né, uma característica que na verdade muitos já sabem, mas eu tenho que repetir aqui, né, é que a série ela veio depois dos bonecos. Os bonecos foram fabricados em 81, lançados em 82, e a série foi lançada em 83. O desenho teve muita intenção de divulgar e vender os bonecos. E deu certo, né? O He-Man fez sucesso, tanto como brinquedo quanto no desenho. É difícil achar quem não conheça, mesmo os mais novos. Esse boneco, na verdade, não tem o mau cheiro, né? Mas o interessante é que a primeira versão dele, dos anos 80, vinha com mau cheiro. Os colecionadores falam que esse mau cheiro ainda continuou até 20 anos. O mau cheiro do boneco ele foi obtido misturando um óleo de patchouli ao plástico que era usado no boneco. Na série animada de 2002, ele é apresentado pela primeira vez na televisão, o Stinkor. E nessa série é apresentada também a origem dele. O que eu posso dizer sobre a origem dele, né, sem dar spoilers, né, mas que nem eu falei que ele não aguenta o próprio fedor dele, né. Então, assim já dá para ter uma ideia que não é natural esse fedor. Mostra como que ele ficou com esse poder, né. A segunda informação que fala é que a raça dele é Pilise, e fala que o Odifus ele sempre quis ser criminoso desde a infância. Para finalizar, sobre Mega Constructs, ela também chamada como Mega Brands Inc., ela foi conhecida como Ritwik Holdings, isso no período de 67 a 2002. E depois como Mega Bloks, no período de 2002 a 2006. É uma empresa canadense de brinquedos infantis. Atualmente é propriedade da Mattel. A Mega Bloks é uma linha de brinquedos de blocos de construção. Em 2016, a empresa ocupou o segundo lugar nas vendas mundiais. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Nos comentários falem o que vocês acharam do vídeo, o que vocês têm no Mega Constructs. Comentem, deem detalhes. Até o próximo vídeo.